O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Somente a Ti, Altíssimo, eles convêm, e homem algum é digno de mencionar-te. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual é dia, e por ele nos iluminas, e ele é belo e radiante, com grande esplendor, de Ti, Altíssimo, traz o significado. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, no céu as formaste, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, e pelo ar e pelas nuvens, e pelo sereno e todo o tempo, pelo qual as Tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e agradável, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, porque perdoam pelo Teu amor e suportam a enfermidade e tribulação. Bem-aventurados aqueles que as suportarem em paz, porque por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Bem-aventurados os que ela encontrar na Tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Deus Pai, Criador de tudo e de todos. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai,
por todos seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações, governantes e governados. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa aliviar as suas provações. Pedimos pelas crianças do mundo, em especial pelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o rico e Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Certo homem era rico e se vestia de púrpura e linho finíssimo, e leviano banqueteava-se todos os dias alegremente. Certo mendigo, de nome Lázaro, todo em chagas, fora deitado diante do adro dele, desejando saciar-se com o que sobrava da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, porém, morrer o mendigo e ser levado pelos espíritos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em provação, levantou seus olhos e viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio. E ele chamou, dizendo: Pai Abraão, compadece-te de mim e envia Lázaro, que mergulhe na água a ponta de seu dedo e refrigere minha língua, porque muito sofro nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e igualmente Lázaro os males. Agora, pois, ele foi aqui consolado, mas tu sofres. E nestas regiões todas, entre nós e vós, estabeleceu-se imenso abismo, de tal forma que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele disse: Peço-te então, ó Pai, que o envies à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, de modo que os avise, para que também eles não venham a este lugar de provação. Mas disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Retrucou ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for a eles, mudarão a mente. Respondeu Abraão: Se não me ouvem Moisés e os profetas, mesmo se levante algum dentre os mortos, não se persuadirão. Aqui deparamos outra parábola com ensinos seguros a respeito do plano astral, como consequência imediata da vida neste plano terráqueo. Temos a impressão, por isso, de que as duas foram narradas seguidamente, pois havendo falado nas casas deste Eon e nas tendas do outro Eon, era interessante e até conveniente que o ensino prosseguisse no esclarecimento das realidades ocorrentes em uma e outra localização das criaturas. Destaca o ensino o contraste entre a grande riqueza e a extrema miserabilidade. O manto de púrpura e as túnicas de linho fino eram a roupa normal dos grandes ricos da época. E o banquetear-se alegremente confirma o padrão elevado de vida. Ao lado disso, aparece o pobre, com o nome apropriado de Lázaro. Descrito como mendigo, que, além de nada possuir, se achava coberto de chagas e permanecia deitado, sem poder movimentar-se, de tal forma que nem conseguia afastar os cães que lhe vinham lamber as úlceras. Ali fora deitado e ali continuava sem de lá sair. E disso deduzimos que,
quando ele desejava saciar-se com a sobra da mesa do rico, ele o conseguia. Não fora assim, teria buscado outro local. Portanto, embora não cuidado com amor, era diariamente alimentado pela criadagem do rico, que por isso se sente encorajado a pedir de Abraão que permita que Lázaro lhe retribua os pequenos favores prestados. Lázaro, afinal, larga seu corpo chagado e é conduzido pelos espíritos protetores ao seio de Abraão. Mais tarde, também o rico abandona o corpo físico, que é sepultado com as honras de praxe. A crença israelita da época dizia que todos os desencarnados se localizavam em um só lugar, o Hades, que se dividia em vários planos, pois lá se encontravam bons e maus, santos e criminosos, patriarcas e ladrões, e todos se viam e podiam comunicar-se. Não era, portanto, em absoluto, a ideia de céu e inferno que posteriormente se formou em muitas seitas cristãs. A expressão seio de Abraão, isto é, regaço de Abraão, era o plano mais elevado, dirigido pelo patriarca fundador e pai de todos os israelitas. Mas não se pense que os espíritos desencarnados eram literalmente carregados no colo pelo velho patriarca. Conforme vemos, a descrição feita por Jesus do mundo astral é muito mais conforme aos ensinos espiritistas que a outras teorias. O plano é o mesmo, só existindo entre os diversos níveis uma distância vibratória, elevada e trazendo bem-estar aos que haviam descarregado na vida física, pela catarse, todos os fluidos pesados agregados ao corpo astral, e trazendo sofrimento por sua vibração baixa e, portanto, carregada de calor e queimante com o fogo purificador, aos que haviam transcorrido vida viciada no plano físico. Permanecendo, pois, no Hades, em provação, sofria a dor da limpeza pelo fogo purificador, que queima os agregados do corpo astral. E quando levanta os olhos e vê Abraão, e no círculo por ele governado, o ex-mendigo Lázaro, lembra-se de que na terra ele o favorecia com os restos de sua mesa e lhe permitia ficar deitado junto ao portão de sua casa. Suplica então que Abraão lhe envie Lázaro, após mergulhar o dedo na água, a fim de trazer-lhe um pouco de refrigério, pois o que mais o martiriza é a sede. Pede pouco, porque também dera pouco. Responde Abraão a seu filho que sofre, explicando-lhe o mecanismo da lei de causa e efeito. O rico recebera todas as facilidades e delas se servira abusivamente, não cogitando de com elas servir generosamente. Agora tinha que suportar a dor da limpeza para purificar-se e evoluir. No entanto, essa fase já fora superada por Lázaro, que fizera sua purificação através da mesma dor na vida terrena. Já pronto, achava-se agora reconfortado. Ambos tinham que sofrer as mesmas operações. Mas enquanto Lázaro as suportara no corpo físico, o rico preferira aproveitar sua existência em gozos e prazeres, adiando a limpeza para o plano astral. Tivesse, pois, paciência. Completando a ilustração, explica-lhe que em todas aquelas regiões há verdadeiros abismos vibratórios entre um plano e outro, tirando qualquer possibilidade de transitar-se de um a outro, verdadeiro abismo. O rico compreende a lição e conforma-se,
mas o possuidor de bons sentimentos recorda-se que deixou encarnados no planeta mais 5 irmãos que moram com seu pai e preocupa-se com o futuro estado deles. Se a dificuldade dele receber o alívio reside na distância vibratória imensa, certamente esse empecilho não existirá entre o Hades e o plano físico. Lázaro não poderia aparecer na casa de seu pai terreno para avisar a seus irmãos? Abraão faz-lhe ver que na terra seus irmãos já receberam toda a elucidação possível da parte de Moisés e dos profetas, cujas obras costumam ouvir lidas aos sábados nas sinagogas. Essa orientação é-lhes suficiente para dirigir corretamente as suas vidas. Mas o rico, que desencarnara havia pouco, lembra-se bem de que também ele não dera atenção a Moisés e os profetas. A leitura daqueles textos consistia simplesmente numa rotina tradicional, sem qualquer influência maior na prática da vida. E se algum desencarnado aparecesse, causaria tamanha sensação que certamente eles ficariam alertados e acertariam o rumo de suas existências, pois mudariam a mente, renovando suas crenças. Mas Abraão conhece bem a humanidade e sabe que, mesmo depois de 2000 anos, ainda continuará igual. De nada adiantará o aparecimento de entidades, por mais comprovado que seja. Quase todos continuarão descrentes, duvidando de tudo. Não será a aparição de espíritos que os persuadirá, como até hoje ocorre. Terão que modificar-se de dentro para fora, e não com acontecimentos exteriores, por mais sensacionais que sejam. Este trecho do Evangelho de hoje nos traz esse ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos a respeito do mundo astral ou mundo espiritual e como o processo que acontece para as pessoas que estão encarnadas no mundo físico e com base no seu comportamento no mundo físico, como elas estarão nesse novo plano de vida no mundo astral. E aqui Jesus coloca exatamente, demonstra, por essa parábola, exatamente que quando nós nos apegamos às questões materiais, mas não só às questões materiais, mas também às questões emocionais e intelectuais. E aqui Pastorino nos fala sobre os vícios humanos, ou seja, são os vícios dentro do conceito filosófico, onde existem as virtudes e as não virtudes, que são vícios, que os filósofos chamam de vícios. Então aí nos vícios estariam essas questões personalísticas, de inveja, de extremo orgulho, de vaidade, de luxúria, todos esses pecados, como se fala. Então, quando a gente se apega a essas questões, aos vícios e às questões materiais, nós começamos a agregar em nosso perispírito esses fluidos densos. E assim, o que acontece? Ao desencarnar, o nosso perispírito está pesado, está denso, com essas cargas energéticas pesadas. E isso nos conduzirá para um plano de baixa vibração. Caso nós desencarnemos sem essas cargas
pesadas, nós seremos conduzidos a um plano de luz. É assim que funciona esse processo após o desencarne. Cada um será conduzido ao plano vibracional compatível com a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de agir e falar. Por isso que durante a nossa vida física, nós temos que tomar este cuidado para entendermos exatamente o que nós vamos ou não vamos agregar ao nosso perispírito com base no nosso comportamento, com base, que tudo começa no pensamento, né? Com base no pensamento. E esse processo vem demonstrar a questão da lei do karma, ou a lei de causa e efeito, que durante a nossa vivência física, com base naquilo que fizemos, nós vamos definindo o nosso padrão vibracional. E ao definir o nosso padrão vibracional, com base em nossos pensamentos e nossas atitudes, nós vamos efetivamente já estar nos colocando nos níveis compatíveis no mundo espiritual. Não precisa nem desencarnar para que a gente se sintonize com esse padrão vibracional, com base naquilo que somos. Estando ainda encarnados, nós vibramos no mesmo padrão vibracional daquilo que cultivamos. A questão é que quando desencarnamos isso fica muito mais claro, né? Para qual nível desse plano astral nós iremos. Então esse evangelho de hoje serve para que a gente reflita sobre isso, para que a gente busque não ficar agregando esses fluidos densos ao nosso perispírito. Muito pelo contrário, para que a gente aproveite e que a gente possa limpar o nosso perispírito desses fluidos sem ter a necessidade, o ideal é que a gente possa elevar o nosso padrão vibracional sem ter a necessidade do sofrimento. Esse sofrimento que é narrado que Lázaro passou durante a vida, né? E que o rico passou depois do desencarne. Então o ideal é que a gente aprenda a elevar nosso padrão vibracional sem a necessidade de sofrimento. E esse é o caminho do amor. O caminho do amor é que consegue fazer com que nós aumentemos o nosso padrão vibracional sem sofrermos. E é esse o caminho que devemos buscar. Senhor, faz de nós instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.